Olá pessoal, meu nome é Luciene, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender joins, inner, outer, right and left joins. Pessoal, o join ele é utilizado para juntar tabelas através de uma coluna comum. No nosso exemplo, nós vamos usar duas tabelas que foram criadas no primeiro vídeo da série. Você vai encontrar o script para essas tabelas na descrição do vídeo. Então aqui nós temos a tabela Employee e a tabela Employee Salary. Vamos executar para dar uma olhada no que elas nos traz. Então aqui a tabela Employee, que é a primeira, ela contém first name, last name, idade, gênero e job title. Nós temos a tabela salário, que contém também o Employee ID, valores de salário e valores de bônus. Então, quando nós trabalhamos com join, o join é para unir informações dessa tabela Employee com as informações da tabela Employee Salary. E nós precisamos de uma coluna em comum entre elas. Neste exemplo, a coluna em comum é Employee ID. Temos vários tipos de joins. Nessa figura você pode ver que nós vamos falar nesse vídeo 4 tipos de joins. Nós temos os inner join, left join, right join e full join. O inner join, ele traz registros que são comuns à tabela A e à tabela B. Então, voltando ao nosso exemplo, vamos juntar essas duas tabelas. Vou copiar aqui para ganhar tempo. Inner join. Employee salary. E aqui, nós vamos unir essas duas tabelas pela coluna em comum que elas têm, que nesse caso é Employee ID e Employee ID. Para fazer essa união, nós copiamos o nome da tabela e aqui adicionamos a coluna da nossa primeira tabela. Copiamos o nome da segunda tabela e aqui adicionamos a coluna que nós vamos fazer, que está em comum entre essas duas tabelas. No nosso exemplo, a tabela Employee Salary é a nossa tabela A, Employee é a nossa tabela A, e a tabela Employee Salary é a nossa tabela B. Então, nessa figura aqui, nós temos a tabela A e a tabela B. O inner join, ele vai trazer, então, valores que são comuns à tabela A e à tabela B. Neste caso, Employee é a primeira tabela que nós escrevemos, então é a tabela A, Employee Salary é a tabela B. A coluna em comum entre as duas que nós vamos juntar, e essa carry, ela vai trazer valores que são comuns entre a tabela A e B. Então, aqui nós temos o resultado para isso. Lembrando que a tabela Employee ou a tabela A, ela continha 9 linhas. Então, nós podemos ver aqui que nós temos Employee de 1001, 1002, 1009. A tabela Employee Salary, que é a nossa tabela B, ela contém maior número de Employee ID do que a tabela A, do que a tabela Employee. Então, aqui nós temos, por exemplo, números adicionais, Employee ID adicionais, 1010, 1011, 1012, 1013. Então, quando nós fazemos o inner join, ele vai retornar apenas valores que estão na tabela A e que estão na tabela B. Então, por exemplo, 1001
1001, 1002, 1002, 1003, 1003. Então, nós temos esse resultado aqui. Falando sobre o left join, ele retorna todos os registros da tabela A e os registros da tabela B, que são comuns à tabela A. Employee salary. Vamos executar. Então, aqui, como eu disse a vocês antes, nós temos todos os Employee ID da tabela A. E aqui, nós podemos ver que os registros em comum que temos na tabela B. Então, salário e bônus de todos os employees que estavam na tabela A foram trazidos aqui. Outra coisa, aqui nós temos o valor nulo para a tabela A, para a tabela employee. Esses valores nulos, eles permanecem no left join. No entanto, aqui, da tabela B, da tabela employee salary, nós vamos trazer, ele vai retornar também valores nulos, porque nós não temos o employee ID para essas linhas aqui. O right join, ele traz todos os registros da tabela B e os registros da tabela A, que são comuns à tabela B. Vamos executar. Então, temos aqui todos os employee ID da tabela employee salary, com valores de salário e bônus. Então, essa é a nossa tabela B. E aqui nós temos informações da tabela A, da tabela employee. As informações aqui, ele trouxe as informações referente ao employee ID em comum entre as tabelas. Por exemplo, a tabela A, a tabela employee, não tem informações de employee ID 1010, 1011, 1012, por exemplo, e aqui 1013. Então, aqui os valores da tabela A são nulos, porque nós não encontramos os employee ID na tabela A. O full join, ele retorna todos os valores da tabela A e todos os valores da tabela B. Vamos ver como fica essa tabela. Então, aqui podemos ver que tem todos os employee ID da tabela A. E aqui nós temos todos os adicionais, os employees ID da tabela B, que nós não temos na tabela A. Então, esses valores são preenchidos como nulo. Nesses exemplos, nós trouxemos tudo o que está na tabela A e tudo o que está na tabela B, porém, nós podemos trazer colunas específicas. Por exemplo, ID, first name, uma coisa interessante aqui. Como a coluna Employee ID é uma coluna comum entre as duas tabelas, então nós temos na tabela A, na tabela Employee, também na tabela B, na tabela Employee Salary. Nós precisamos especificar aqui qual Employee ID, qual tabela nós queremos essa coluna. Então, por exemplo, vamos trazer o primeiro nome, job title e o salário, utilizando o Employee ID da tabela Employee, da tabela A. Então, é só adicionar aqui o nome daquela tabela. Como first name, job title e salary, eles não se repetem nas tabelas, nós podemos deixar assim. Então, vamos rodar esse código e ver o que traz. Então, aqui, nós temos os employee ID da tabela A, first name, job title, e aqui trouxemos informações da tabela B. Nós também poderíamos usar o Employee ID vindo da tabela Employee Salary. Ok. Se executarmos esse código, teremos aqui, então, os Employee ID vindos da tabela Employee Salary.
Aqui trouxemos um estudo de caso para vocês, então uma pergunta: qual é a média salarial dos vendedores, salesman? Então aqui nós temos salesman, aqui nós temos salesman. Então eu vou copiar esse código aqui para ser mais rápido. Eu quero saber o salário e eu quero saber o job title. Então vamos lá. Vou me livrar aqui dessas colunas porque eu não preciso delas. Então eu vou trabalhar com 2 colunas, tá? Job title e salary. Mas aqui ele pergunta qual é a média salarial. Então nós vamos usar aqui o operador média. Nós precisamos adicionar o group by. O group by é uma função de agregação. Nós já falamos sobre ele, então você pode acessar os vídeos anteriores. E nós adicionamos, então, colunas reais no group by. Nós não podemos adicionar colunas derivadas, apenas colunas reais. Então, vamos ver o que temos aqui. Então, aqui nós temos o job title. Então, eu tenho aqui o sales. E aqui eu tenho a média salarial, né? Aliases, quando nós usamos aliases, nós nomeamos aquela coluna. Então, neste caso, nós vamos nomear essa coluna média salarial, ok? Damos nome a essa coluna, média do salário, para, no caso, vendedor, 47.500 por ano. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, subscribe. Até o próximo.